setor. Vamos ver. Um jogo cheio de emoção contra o América Mineiro. A vitória nos pênaltis valeu a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Um jogo que também apresentou um novo meio-campo do Corinthians. Com Gabriel Moscardo, Fausto Vera, Renato Augusto e o estreante Matias Rojas. Vanderlei Luxemburgo parece ter encontrado uma formação ideal no meio para o Corinthians dar o salto de rendimento tão esperado na temporada. Rojas foi bem na estreia e Gabriel Moscardo, agora de contrato renovado até 2026, dá esperança ao torcedor. Enquanto o Luxemburgo vai acertando o time titular, os reservas, os garotos do Corinthians vão ao Peru em busca da vaga na Sul-Americana. A gente está muito feliz, né? Acho que desde o começo do ano eu falava de ter uma sequência, principalmente nos 3 jogos seguidos, então é manter essa sequência agora. Sabemos que vai ser um jogo difícil, casa cheia lá contra eles, então espero que a gente saia classificados de lá. No fim de semana, os jogadores do Universitário entraram em campo com faixa em apoio ao preparador físico, Sebastião Vargas, que está preso no Brasil, acusado de fazer gestos racistas à torcida do Corinthians. Corinthians vai para o Peru, em busca da vaga nas oitavas da Sul-Americana. Professor Vanderlei Luxemburgo, nos últimos 3 jogos, 3 vitórias, 5 gols marcados, 2 sofridos, posse média de 55,4%. Bons números, tá? Antes de mais nada, Corinthians Universitário amanhã, ESPN, 9h30 a bola rola. Eu abro o jogo a partir das 9, logo depois de América e Colo-Colo, o Sport Center com tudo sobre o Universitário e Corinthians na ESPN 4, a partir das 7h30 da noite. E daqui a pouco nós vamos falar ainda da questão do Roger Guedes. Mas os números empolgam, mas é um recorde, são os últimos 3 jogos do Vanderlei. E aí são os últimos 3 jogos, estamos falando de uma vitória sobre o Galo, em que o Corinthians se comportou bem defensivamente e atacou pouco, quando atacou, venceu. De um jogo contra o Universitário, em que foi o time reserva que jogou, então não vale como análise. E de um jogo contra o América, onde o time atacou de maneira até interessante, mas se defendeu mal. Mal. O América entrou como quis na área do Corinthians. Jogou o tempo todo. No primeiro tempo, o Pedrinho... deu um trabalho enorme para os lados do campo defensivo do Corinthians, especialmente o lado do Fagner. E no segundo tempo, quando até o Corinthians tinha um controle maior do jogo, o Martim Benítez entrou, que é um jogador de competição baixíssima, de pouca intensidade de jogo, mas de muito recurso técnico. E ele não foi marcado. O Corinthians, ele marca de longe, ele tem dificuldade de encurtar espaço. E aí o América trocou passes e entrou na área do Corinthians como quis. Então, é um time desequilibrado ainda. E é um time muito mais visto por virtudes individuais do que coletivas, né? Então, não era surpresa que um time com Renato Augusto desde o princípio, melhor fisicamente, e um jogador com os recursos técnicos que o Matias Rojas tem também desde o princípio, que esse time melhorasse. Era esperado que esse time melhorasse. E eu, de fato, vi um crescimento maior individual do que coletivo. Ainda é um time desequilibrado. Ou o Corinthians defende bem, ou o Corinthians ataca melhor. O time não conseguiu ainda apresentar um jogo mais equilibrado nesses 2 padrões. E é o que eu falei mais cedo, eu tenho dificuldade de entender qual é a cara do Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. E para esse jogo de amanhã contra o Universitário, vai ser outra questão, porque vai ser o time que jogou, né, o time dos meninos, mais o tio Juliano, né, que é o tio da turma, que é o time que jogou contra o Liverpool e contra o Universitário, mas agora fora de casa e agora com uma vantagem. Ou seja, deve ser um Corinthians com 3 zagueiros, deve ser um Corinthians esperando um pouco mais. Então, cada hora é uma proposta diferente de um time que não está afirmado. Uma coisa é um time ter o seu padrão e ter as suas variações de jogo. Uma coisa é um time não ter uma cara definida e cada hora se comportar de uma forma, vencendo, empatando ou perdendo. Agora está vencendo e vai defender a vantagem amanhã. E amanhã, casa cheia, viu? Promessa de pressão muito forte também pela questão. Vai ser pesado, hein? Vai ser pesado. Pois é, e de uma maneira bem clara, o Corinthians definiu aquilo que é importante de fato nessa parte do ano e daqui para frente. A Copa Sul-Americana é o que é. O Campeonato Brasileiro ele não pode ser tratado como alguma coisa
a pensar depois, porque o Corinthians não tem o luxo de uma classificação na tabela segura e precisa melhorar muito, né, em relação a desempenho e pontuação, principalmente, para poder pensar em alguma outra coisa. E a Copa do Brasil, antes desse jogo no sábado contra o América, já era tratada como uma das prioridades pela proximidade com as fases finais. E aí o Corinthians fez uma partida que, de novo, não foi uma partida excelente, ao mesmo tempo não foi uma partida horrorosa. A maneira como o América conseguiu descontar a vantagem que classificaria o Corinthians direto, tanto com 2-0 como com 3-1, isso deveria preocupar a todo mundo que está trabalhando no Corinthians e a torcida, evidentemente, porque vem aí confrontos com equipes na Copa do Brasil com o São Paulo, que evidentemente esse tipo de falha não vai ser perdoado e pode custar muito caro, o Corinthians pode não passar. Nós estamos falando de 2 classificações na Copa do Brasil nos pênaltis. Isso é bom? É claro que é bom. Semifinal de Copa do Brasil é excelente, mas o Corinthians precisa ser mais merecedor. O Corinthians precisa jogar mais e precisa ter, do ponto de vista coletivo, uma postura que seja pelo menos identificável. É o que o Gustavo falou, ainda não dá para identificar. E eu não sei nem se dá para falar que o Luxemburgo encontrou o meio de campo, embora eu entenda a expressão. O Luxemburgo colocou no meio de campo os melhores jogadores que o Corinthians tem. O que acabou de chegar e fez uma boa estreia, e o Renato Augusto, que todo mundo sabe, é um pêndulo no time do Corinthians. Quando ele está, é uma coisa. Quando não está, é outra e bem pior. Então é difícil falar que achou o time, porque você tem essa questão do Renato. Toda vez que o Renato cai por qualquer motivo, é um susto. Sim. A torcida fica em silêncio, né, para saber o que aconteceu. Mas agora, talvez as coisas fiquem um pouco mais leves nesse sentido pela presença do Matias Rojas. Não sei se o Rojas vai conseguir manter o padrão que ele apresentou no primeiro tempo, em especial, do jogo de sábado. Foi um primeiro tempo, assim, os primeiros 45 minutos dele com o torcedor foi uma coisa de um nível altíssimo. No segundo tempo ele caiu um pouco e o Renato cresceu. Mas o fato de existir o Matias em campo, a gente falou isso aqui no pós-jogo, ao mesmo tempo que é alguém que fale a mesma língua do Renato, embora literalmente não fale, né, mas futebolisticamente seja capaz de falar a mesma língua do Renato, além de ser alguém para conversar com ele, é alguém para dividir com ele responsabilidade. Claro. Então, assim, se ele conseguir manter esse nível de apresentação ou algo próximo a isso, os momentos em que o Renato cair no chão, o susto vai existir, mas ele vai ser menor. Acho que o Matias Rojas, explorando bem o seu potencial, diminui um pouco dessa dependência absurda que o Corinthians tem do Renato Augusto. Pode ser bom para tê-lo e para os momentos em que o Corinthians também não tem o seu grande craque. E o Roger Guedes, vocês preferem mundo árabe, arabão ou sauditão? Sauditão. Sauditão? No podcast Futebol no Mundo, a gente adotou o arabão. Arabão. Para provocar o Jean Oddi, porque é quase o mundo Oddi, o mundo árabe, né? Porque ele não aceita, ele tem dificuldade de aceitar, né? A Sauditão é mais simpático, né? Mas, olha, o presidente do Corinthians disse hoje, né, que não chegou nada, que a intenção é mantê-lo, que ele tem contrato, que é sempre um jogador que se destaca. Tudo isso é verdade, compreensível. Mas, se chegar de verdade, quais são as condições de essa oferta, esse assédio ser contido? Não adianta muito, né? Muito difícil, muito difícil. Então vamos aproveitar e ouvir o Duílio? O Roger Guedes sempre teve procura, né? E esse ano ele veio fazendo um excelente ano, acho que o melhor aqui no Corinthians. É o artilheiro da Neoquímica Arena agora junto com o Jô. Vem decidindo jogos importantes, gols importantes. Então é normal que tenha essa procura. Mas o Corinthians não tem intenção nenhuma de vender e a ideia é que o Roger continue aqui com a gente. Tendo também o Fausto Vera, diferente do que muitos falaram, também não está sendo vendido. Existiu procura, proposta que não interessaram ao Corinthians e ele segue no Corinthians, nada além disso. 38 jogos, 20 gols nesta temporada. Participações em gols, chutes, faltas sofridas, ações da rival, tudo primeiro do ranking do Corinthians. Ele é realmente o melhor jogador do time, ponto. Sim, o craque do time é o Renato, mas o protagonista do time é o Roger Guedes. Isso aí. Especialmente nos piores momentos, né? Nos momentos em que o Corinthians era um time ainda mais desorganizado, era o momento em que ele botava a bola embaixo do braço, porque ele é um jogador mais individual
individualista algumas vezes, né? Então ele é um cara que depende menos do time organizado para aparecer. Ele pega a bola e sai e vamos embora aí, porque ele tem qualidade para isso. Então é natural a procura por ele, né? Ele já recebeu procura de futebol árabe, o Yuri Alberto já recebeu procura de futebol árabe e o Corinthians sequer abriu conversa. O Corinthians não tem interesse em vender o Roger Guedes. Mas aí existem duas questões. Primeiro, o interesse do jogador. Se o Roger Guedes virar e falar, presidente, eu quero ir, as coisas mudam. E o Corinthians detém apenas 40% dos direitos econômicos do jogador. O Roger Guedes, quando o Corinthians contratou o Guedes da China, como o contrato dele na China era muito alto, os valores eram fora dos padrões, o Corinthians ficou apenas, entre aspas, com 40%, deixou 60% nas mãos do jogador e deixou com ele uma preferência de decisão assim, sobre futuro, sobre propostas. Se de fato vier um valor, uma proposta pesada de futebol árabe para o Corinthians e para o atleta, vai ser muito difícil segurar. Vai depender exclusivamente da vontade do Roger Guedes, de querer ficar e continuar o que está fazendo, ou de querer pegar mais um contrato da vida, o da China já era muito bom, né? Pegar mais um contrato da vida e tocar a vida lá com o Cristiano Ronaldo, né? É o Al Nassr, né, que tá atrás dele. É uma notícia, Alex, é uma notícia tão preocupante quanto as quedas do Renato Augusto no gramado em cada jogo. Tão preocupante quanto no atual retrato do Corinthians. Porque é incontrolável. Sim. Né? Aí depender apenas do jogador que recebe uma oferta como essa e com tudo que essa oferta representa, hoje não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto de futuro em atuar com determinados jogadores que talvez um atleta brasileiro não imaginava que poderia ter como companheiros em algum trecho da sua carreira. Tem até essa questão agora também. Claro que porque tem. Até então era é independência financeira, justíssimo, isso aí nem se discute. Agora existe um movimento que está reunindo nomes muito importantes. Isso também funciona como atração. Porque situações muito diferentes em relação à China quando chegou, porque a China já foi varrendo os brasileiros, né? Isso. Agora o mundo árabe chegou varrendo as principais estrelas da Europa e agora está chegando aqui. E até para vaidade do jogador, assim, o jogador que hoje é procurado pelo mercado árabe, ele tem que se sentir lisonjeado, porque é o mercado que está buscando os melhores jogadores do mundo. Então, assim, o mercado que buscou o Benzema está vindo me buscar, né? Então, opa, eu tenho coisa aqui, né? Então, mexe também com essa vaidade do jogador, além de uma duna gigantesca de dinheiro que, até ele acabar de contar as notas, acabou a carreira dele. É diferente, por exemplo, o Shandong Luneng Exato. chamou. Mas tudo bem, vamos pelo dinheiro, onde o que faz lá, chegando lá a gente resolve. Ele foi lá, vamos para desenvolver, agora é outra história. Desculpa, não desenvolveu nada que a bolha estourou. Mas o mundo árabe, para estourar a bolha, precisa de mais dinheiro, né? Precisa de mais organização que o futebol chinês, né? Não vai, a bolha não estoura, essa bolha não vai estourar. Essa bolha talvez ela desinfle se houver uma perda de interesse por parte dos organizadores. A coisa está sendo feita, acreditem mesmo, porque lembra muito a formação da J-League, quando a liga que formou o campeonato tomava decisões meio coletivas, em conjunto, assim, vamos tratar de trazer esse jogador para cá, para o nosso campeonato. Acreditamos que esse time é o melhor lugar para ele. Não, mas eu também quero. Não, por que você não fica... Não são assédios isolados de um clube. Tudo está sendo feito de uma forma que é diferente do que a gente está acostumado, porque estão pensando, de fato, em fazer uma coisa que atrai a atenção do mundo todo. No caso do Roger Guedes, podia pelo menos falar assim, leva no final do ano. aí pega os 40% e vê o que faz, porque se sair agora... E a notícia ruim é que a janela na Arábia só fecha no final de setembro, ou seja, tem pelo menos 2 meses e meio de tortura, não só para os corintianos, mas para todos os torcedores, porque os caras estão no mercado. E o Duílio falou também sobre a possível saída do Luan. O Luan é atleta do Corinthians, seu contrato vai até 31 de dezembro, né, desse ano. Ele segue treinando da mesma forma que estava, né, não junto com o grupo principal. E a gente aguarda algumas possibilidades, né? Por enquanto existe
esse interesse do Grêmio, mas ainda público não diretamente ao Corinthians, não tivemos, eles vêm conversando acho que com o empresário do jogador, e a gente aguarda aí os próximos dias para ver se a gente consegue dar uma solução para esse caso, né, de uma vez por todas. O Corinthians não tem intenção nenhuma de emprestar o jogador nesse momento, então qualquer transferência... Fala, torcedor do Timão, sejam bem-vindos ao canal Corinthians, que joga hoje fora de casa contra o Universitário pelos playoffs da Copa Sul-Americana, valendo uma vaga nas oitavas de final. Um jogo importante aí para se manter vivo em mais uma competição. Tem a vantagem aí de 1-0, vem fazendo bons jogos, já soma 3 vitórias consecutivas, uma vitória contra o Atlético Mineiro, outra vitória contra o próprio Universitário por 1-0 e agora joga novamente aí uma vitória contra o América Mineiro, dentro de casa pela Copa do Brasil, né? Agora joga novamente contra o Universitário com um gol de vantagem. Ainda não sabemos qual vai ser a relação dos jogadores, tem uma dúvida aí, estão escondendo isso aí, não saiu na mídia ainda, mas vamos ficar na expectativa aí que o Corinthians faça um bom jogo. No final de semana tem o jogo contra o Bahia no sábado. Depois joga contra o São Paulo pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o jogo que acontece na Neoquímica Arena em Itaquera. Tem que fazer um bom jogo, buscar o resultado para ir decidir dentro do Morumbi no próximo dia 16 de agosto. Então, deixa nos comentários aí o seu palpite para esse jogo de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like.